aquele que nos guia, como aquele que nos defende e como aquele que nos orienta. Por isso nós estamos aqui esta noite, porque honramos ao nosso Senhor. Não estamos aqui esta noite para honrar A e B, C e D, mas estamos aqui para honrar ao nome daquele que é digno de honra, glória e adoração. Somos dependentes dele, necessitados dele, somente a ele honra e glória. E assim era na casa de Arão e assim era em Israel, porque uns confiavam em estátuas, e a própria palavra do Salmo 115 diz, tornando-se iguais a elas, tendo pés, mas não andam, tendo olhos, mas não vê, tendo braços, mas não pode te tocar. Nós confiamos num Deus vivo. Quantos confiam num Deus vivo? Aleluia! Então erga a sua mão e diga: glória a Deus por confiarmos num Deus vivo. Feche os teus olhos nesta noite. E antes de você começar a orar, diga ao Senhor: Senhor, que esvazie o homem e a mulher que está dentro de mim, que esvazie para que eu deixe o espaço para o Espírito Santo conduzir esta oração. Aleluias. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Ao Senhor honra e glória e poder e adoração. Nós estamos aqui, Pai, nesta noite para render graças ao Senhor. Entregamos, Pai, esta oportunidade, esta igreja, estas pessoas em Tuas mãos. Confiamos no Senhor. A Tua palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção ao Rei da Glória, ao Deus vivo, ao Pai da eternidade, ao Príncipe da paz, ao Rei da Glória, ao Deus forte, ao que está acima de tudo e de todos. Confiamos em Ti, ó Deus, e que este culto, ó Pai querido, seja de mudança, de restauração, de cura, libertação. Que seja um culto para as famílias Atalaia. Que seja um culto, ó Pai querido, em que nós como igreja possamos sair deste lugar totalmente mudados, confiantes, perseverantes, acreditando no Senhor Jesus Cristo como nosso libertador, como nosso salvador, como nosso orientador, como nosso restaurador, como nosso Rei forte, como o pão da vida, assim como diz a Tua palavra, como o sol da manhã, como a luz que guia o nosso caminho, como lâmpada que ensina cada dia os meus passos. Quem é este, o Rei da Glória? É o Deus forte, é o Deus poderoso, é o Deus que está conosco, é o Deus que nos orienta todos os dias em que levantamos. É o Deus que quando levantamos achamos que não podemos, Ele diz: vai que eu estou contigo. É o Deus que sabe de todas as coisas, é o Deus que já viu o nosso amanhã, é o Deus que já sabe a primeira palavra que sairá da nossa boca, o primeiro passo que vamos dar. É o Deus que sabe quantas batidas tem o nosso coração. É o Deus que sabe quantas lágrimas derramamos. É o Deus que sabe quantos cabelos tem nessa cabeça. Oh Deus, nós Te amamos. Nos entregamos ao Senhor nesta noite. Que o Senhor faça a Tua obra maravilhosa, a Tua obra verdadeira neste lugar. E que seja abençoado esta igreja com a Tua palavra. Que seja abençoado este bairro com este ministério. E que seja abençoado através da palavra do Senhor as nossas vidas. E que em nome de Jesus cresça o Senhor e que diminua o homem. E que em nome de Jesus o Senhor faça o que precisa ser feito dentro de nós. Em nome de Jesus. Para que entre o Rei, para que entre o Rei da Glória. Quem é este, o Rei
da glória, é o Deus forte, o Deus poderoso, é o Deus a quem nós amamos, a quem nós clamamos. Oh Senhor, Tu és bendito, 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 bendito é o Senhor neste lugar. Tu és santo, Senhor. Se você pode, adore ao Senhor, não pare de adorar. Ele só quer a sua adoração, somente isso. Sirva a Ele em espírito e em verdade, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Nada mais que isso. Seja honesto consigo mesmo. Deixe o Senhor tocar, deixe o Senhor fazer o que precisa ser feito. Aleluias, aleluias, aleluias. Bendito é o Senhor. Te amamos, Deus. Oh, Yeshua Mashiach. Abba, Pai. Bendito é o Senhor. Precisamos de Ti, ó Pai.
Nós te engrandecemos o seu nome neste momento. A ti são dado honra e glória nesta hora, Senhor. Tu és santo, santo, santo. Oh, Yeshua, desça sobre este lugar, Yeshua. Enche, transborda, ó Pai. Tu é o Deus que renova, Tu é o Deus, Senhor, que reconstrói, Senhor. Tu é o Deus que nos dá a direção, ó Deus, aleluia, Deus. Tu é o Deus que nunca desiste de nós, Senhor. Obrigada, Deus, pela Tua perfeição, Deus. Obrigada pelo Teu amor que nunca nos abandonou, ó Deus. Ó Deus, eu Te louvo, Pai. Oh Deus, Tu é lindo, Tu é lindo, Tu é lindo, Tu é lindo, oh Deus. Tu és santo, Deus. Ouvir o meu Senhor bater a porta, meu coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater a porta, meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Larará, larará. Senhor bater a
coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater a porta, meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Onde é que você vai gastar suas vidas? Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Declare mais uma vez. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Em meu peito que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Declare mais uma vez. Eu tenho fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. O fogo do Espírito, eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito e não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Que esse fogo ele seja eterno na nossa vida, o fogo do Espírito, o fogo que nos consome por dentro, o fogo que nos dá o desejo de estar na casa do Pai, o fogo que nos dá o desejo de adorá-lo, o fogo que nos dá o desejo de exaltar o Rei da Glória. Aleluia.
bem-vinda. Que toda a igreja vem inundar, faça o clamor. esse lugar. É o desejo do meu coração sermos Dados por tua glória, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, Na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver se eu passar pelo fogo. quem já pisou no santo dos santos, Em outro lugar não sabe viver, E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. quem já pisou No santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. quem já pisou no santo dos santos, Em outro lugar, não sabe viver. e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Se me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia No centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança.
conheces. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem melhor do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair o teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu fiz Para ti, eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo é para ti, vivo só pra ti. me conheces. Sabes tudo que eu preciso, mesmo antes de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Aonde? Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer em tua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Aleluia! Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode se assentar um minutinho no seu lugar. Tem alguém que está nos visitando pela segunda vez, primeira? Amém, já são todos de casa. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Não tem como pisar no Santo dos Santos, né? Assim que você pisa no Santo dos Santos, não tem como pisar em outro lugar. Cantamos essa canção aqui. Então, quando você pisa no Santo dos Santos, você não tem coragem de pisar em outro lugar. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero aqui dar um recadinho das segundas-feiras da oração, às 19 horas, todas as segundas-feiras. Deus tem feito milagres neste lugar.
através das orações. Talvez nós paramos e olhamos, mas eu não estou vendo muita coisa. Mas é porque a oração, a resposta vem de Deus. Isso está tudo, sendo rompido espiritualmente. E talvez você não observe, mas eu já observei. Deus já está quebrando barreiras através dessas orações pelo ministério na segunda-feira, Estamos com equipe de recepção ali, equipe de intercessão, Levantou o projeto das mulheres que tiveram uma reunião abençoada, uma reunião produtiva, e que tem levantado essas mulheres para o projeto e para a obra do Senhor. Por que não dizer também que hoje, às 6 horas da manhã, estivemos aqui na frente da igreja, ofertando, para o bairro, um café da manhã abençoado. E como foi abençoado, Pensávamos que não iria aparecer ninguém, E o café da manhã, quando deu 9 horas, que era o horário previsto, que iríamos parar, já não tinha mais nada, Então Deus foi tremendo conosco também. Então esse é o projeto. Todo domingo, 6 horas da manhã às 9, nós como igreja estaremos ofertando ao bairro e abençoando vidas, com o café da manhã abençoado ali fora, na frente aqui da igreja. E tivemos louvores aqui fora, abençoado também. Foi lindo, louvores. Você que toca, que quer louvar, pode vir no domingo cedo, tem oportunidade. O som fica ali. Se você quer pregar, eu vou trazer uma mensagem de 10 minutos. Você vai lá, pega o microfone, oferece ao Senhor a manhã de domingo. Traga uma mensagem, um louvor ao bairro. E assim foi feito. E foi lindo. Eu estava lá fora, as pessoas passavam, a gente oferecia o café da manhã, e ouvindo os louvores aqui dentro. Como é lindo, Deus é maravilhoso. E tem um detalhe muito importante, querido: quanto mais perto nós estamos de Deus, mais sensíveis nós estaremos. Quanto mais nos afastamos do Senhor, mais insensíveis vamos ficando. Então vamos aproximar mais de Deus. Os projetos estão aí. Segunda-feira, oração. Quinta-feira, culto às 19h30. Sábados, as mulheres já estão projetando reuniões, eventos. Domingo, culto da família. Domingo pela manhã, o café da manhã. Então não deixe de participar. Sei que nós não conseguimos participar de tudo, mas participe de alguma coisa, de algum projeto. Esteja inserido na obra de Deus, porque a obra não é minha, a obra não é do pastor, a obra não é sua, a obra é de Deus. Então faça para o Senhor. E também faça não esperando em troca. Muitas vezes o coração é enganoso. Fazemos achando... Já vou dar um recadinho. Fazemos esperando algo em troca. E sábado agora também já é nossa reunião de casais. Foi bem lembrado, a irmã lembrou ali. Sábado agora, às 19h30, mudamos o horário, naquela reunião que tivemos, a última reunião. 19h30, estaremos aqui também com a nossa célula de casais, É uma terapia de casal, nós crescemos juntos, Então, venha casal, não se sinta acanhado por isso ou por aquilo no relacionamento. Nós não somos perfeitos, Deus é quem nos ensina o caminho. Então venha somar conosco na célula de casais também. Então não deixe de somar. Tem espaço. A igreja precisa de você. Amém? Amém. Amém. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. O pastor já diz amém lá, que ele já quer o horário dele, Louvado seja o nome do Senhor. Quero só deixar um recadinho para o pessoal que está na live. Nós estamos localizados na Cássia Cuiabana, de número 28, esquina com a Rua Pará. Vem tomar um cafezinho da manhã conosco no domingo. Venha nos cultos das quintas às 19h30 e aos domingos este culto abençoado da família às 19h. Glória a Deus. Amém. Quem está feliz com o Aleluias. Senhor? O pastor já pode estar vindo aqui. Está muito ligeiro hoje ele. Deus seja louvado. Que Deus o use. E que a palavra do Senhor seja rema em nossas vidas, e nós venhamos a meditar nela de dia e de noite. É a única coisa que nos alicerça, é a palavra do Senhor.
né? E nós temos que estar preparados para estar com ela, meditando de dia e de noite, para rompermos durante a semana e para vencermos os obstáculos. Glória a Deus, igreja. Aleluias. Está faltando feijão aí nessa panela, amém, irmãos? Amém? Amém. Aleluias, glória a Deus. Amém. Amém e amém, né? É que o microfone estava ligado e eu não percebi. Mas glória a Deus. Você veio aqui porque se ama Jesus, sim ou não? Você veio aqui porque Ele é Senhor da sua vida. Você veio aqui porque só Ele tem a resposta para a sua vida, sim ou não? Então você pode erguer as suas mãos para o céu. E você, em ato de adoração e reverência ao Senhor nesta noite, com júbilo de alegria, com coração cheio de paz, de alegria, você pode aplaudir ao Senhor com todas as forças. Você pode dizer uma palavra de adoração a Ele. Você pode dizer que você o ama, que Ele é Senhor e Senhor da sua vida, que não há outro Deus e nunca haverá. Aleluias, te adoramos, Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos nesse lugar, Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Como é bom, né, irmãos? Eu fiquei tão feliz e impactado com Deus. Quando Ele coloca uma coisa no coração da gente, é certeza que a coisa vai dar certo. Hoje, aqui no café da manhã, tivemos algumas experiências, oramos por algumas pessoas e esperávamos impactar as pessoas, mas nós fomos impactados por Deus, né? Uma demonstração do amor de Deus, a graça de Deus sobre a vida das pessoas. Eu quero, sem muita delonga, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos, num fato ocorrido que toda pessoa que lê a Bíblia fica apaixonada por esse texto. Lucas capítulo 19. Como Jesus é maravilhoso, né, irmãos? Aleluias. Estou feliz aí com a presença do meu xará e amigo Charles. Deus abençoe a sua casa, seus filhos, sua esposa, seus projetos, seus sonhos. Meu querido amado irmão, disse que ia louvar quinta-feira, não apareceu. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Varão abençoado, que essa já é a 4ª vez que está aqui conosco. Deus te abençoe, filho, em nome de Jesus. A irmã querida, a irmã Maria, que Deus abençoe você. Deus tem uma resposta para você. Guarde no seu coração. Lucas capítulo 19. Verso 1 diz assim. Vamos ler os 10 primeiros versículos do capítulo 19 do livro de Lucas. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Irmãos, olha que coisa interessante. Só para a gente se situar um pouco. Se você olhar um pouco mais acima, no capítulo 18 do livro de Lucas, esse fato que fala a respeito de Zaqueu, só Lucas escreveu, nenhum dos outros evangelistas escreveu esse fato. E isso aqui é tão significativo da gente entender, irmãos, que enriquece não só o nosso conhecimento, como engrandece o nosso prazer em relação à palavra de Deus. Se você olhar o versículo 35 do capítulo anterior, que é o capítulo 18, você vai ver um outro milagre extraordinário que nós conhecemos muito, que
que fala a respeito de um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Olha que coisa interessante, no versículo 35 diz assim, ó: e aconteceu que Jesus, chegando ele perto de Jericó, e quando nós lemos o capítulo 19, o versículo 1, a Bíblia diz assim, que Jesus estava entrando em Jericó. Ou seja, essa foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Foi os dois últimos milagres dele, aliás, os últimos milagres de Jesus em Jericó. Jesus conhecia muito bem essa região, porque essa região foi a mesma região que quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus para ser tentado no deserto. Jesus passou por essa região. O monte onde Jesus ficou na tentação do deserto era próximo a essa região. Então, Jesus faz esses dois milagres extraordinários antes de entrar em Jericó e depois que ele entra em Jericó. E o versículo 2 diz assim: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe ou maioral em algumas traduções dos publicanos, e ele era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão. Diga assim: por causa da multidão. Diga comigo: por causa da multidão. E o texto continua dizendo: pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa. Diga comigo assim: desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com alegria, ou com júbilo em algumas traduções. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que ele estava para se hospedar na casa de um pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, o restituirei 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. E Jesus termina esse texto no versículo 10 dizendo: porque o Filho do Homem ele veio buscar e salvar aqueles que havia perdido. Te adoramos, Espírito Santo. O Senhor registrou essa palavra, Senhor, porque o Senhor queria engrandecer, fortalecer a fé do seu povo. Que coisa tremenda, Senhor. As realizações do nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus. Obrigado pela oportunidade de nos dar, Senhor, de meditar na sua palavra, falar das suas grandezas e do seu amor. Fale com eles, Pai, em nome do teu amado Filho Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Irmãos, nós estamos vivendo um período onde às vezes, sem nós percebermos, nós estamos sendo influenciados diariamente e nos motivados a nos afastar dos princípios estabelecidos por Cristo na sua palavra. E às vezes isso tem acontecido de forma tão sutil que às vezes nós nem percebemos.
E quantas pessoas nesse período que nós estamos vivendo, irmãos, que também para que se cumpre uma profecia, que o amor de muitos esfriariam, mas quantas pessoas estão se desanimando de caminhar, de estar na presença de Deus, de buscar a Deus com alegria e com satisfação. E quando nós olhamos para o meio de comunicação, da cultura que nós estamos vivendo, do modernismo, do mundanismo que está em nossa volta, que tem, irmãos, ditado as regras para as nossas vidas, que tem poluído constantemente a nossa mente, de tal forma, irmãos, que nós, sem perceber, estamos ficando muitas vezes distante de Deus, e com dificuldade muitas vezes, irmãos, para voltar para a presença do Senhor. E eu falo isso, irmãos, com muita tristeza, porque muitas vezes nós estamos sendo guiados, dirigidos por esse sistema mundano. De forma sutil, nós nem percebemos. Só para você analisar um pouco no que nós estamos falando, nossos sentimentos, nossas vontades, nossos sonhos, até o que nós consumimos, gostamos, tem influência, irmãos, do mundo. Porque nós estamos vivendo num período onde nós observamos o que está acontecendo no mundo, e às vezes até nós como cristãos estamos procurando nos adequar a algumas coisas. E eu quero nessa noite, em nome de Jesus, pedir a você que não tire os seus olhos da palavra do Senhor, porque ela é a bússola para a nossa caminhada. Ela é a certeza que nós teremos verdadeiramente a vitória em Cristo Jesus, e que um dia vamos morar com Ele no céu. Você crê nisso, amém? E às vezes, irmãos, isso vai criando alguns obstáculos na nossa caminhada com Cristo. Jesus, quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, Ele sempre, irmão, Ele repreendeu as pessoas que o buscavam somente por interesses particulares e por milagre. Jesus chega então a desafiar os escribas, os fariseus, as autoridades naquela época, e que pediram e exigiram de Jesus milagre, e Ele disse: não vou fazer milagres para vocês, não tem milagres para vocês a não ser aquele que foi feito, aquele sinal feito pelo profeta Jonas. Em Mateus capítulo 12, versículo 38 a 40, nós vemos o que Jesus está dizendo. Mas Ele sempre amou. Jesus sempre foi apaixonado pelo pecador arrependido. Vou repetir: pelo pecador arrependido. Porque nós pegamos umas frases, irmãos, e às vezes nós falando e não observamos muito bem, e nós chegamos a acreditar que essas frases às vezes são verdadeiras, e elas não são verdadeiras. Quando nós dizemos assim: Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você: a Bíblia nos mostra que Deus odeia o pecado, mas que Deus detesta também o pecador. Deus ama o pecador arrependido. É bom que se frisa isso, porque o pecador não arrependido, irmãos, está condenado à morte eterna por Jesus Cristo. Você concorda com isso, sim ou não? Então nós precisamos observar esse detalhe. Só Deus, irmãos, conhece o nosso coração. Só Deus conhece as nossas fraquezas. Só Deus conhece a nossa fé. Só Deus conhece a nossa vontade de servir a Deus melhor, de mudar a nossa vida. Só Deus conhece a vontade que nós temos de verdade de sermos transformados e mudados para obtermos a salvação eterna. Deus conhece. E Jesus, ele era precioso demais
E esse texto nos mostra detalhes extraordinários que nós vamos ver aqui. E se você está aqui nesta noite, você precisa de Jesus para vencer obstáculos na sua vida que está difícil de vencer. Eu digo para você, em nome dessa palavra e em nome de Jesus, que Jesus está aqui nessa noite, na presença do Espírito Santo de Deus, e Ele tem a resposta para a vitória na sua vida, amém? Você pode glorificar o nome dEle? Então a primeira coisa, irmãos, que nós observamos aqui, no versículo 2 diz assim, ó: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos. E era o quê? Rico. Irmãos, Zaqueu tinha alguns obstáculos, muito parecido muitas vezes com os nossos, para ter um encontro com Jesus Cristo. E eu quero mostrar algum desses obstáculos, para nós fazermos algumas comparações e crescermos um pouco na graça e no conhecimento do Senhor. O primeiro obstáculo de Zaqueu, que ele era um homem corrupto. Olhe para mim. A corrupção para Deus é como a prostituição. Porque a prostituição para Deus não é somente a pessoa que comete atos de adultério. Prostituto para Deus também é aquele que ministra a palavra dele de uma forma corrupta, irmão. Que os princípios de Jesus Cristo são ministrados e entendidos de uma maneira equivocada, sem o entendimento dos ensinos verdadeiros das suas escrituras. Essa pessoa para Deus é uma pessoa que prostitui a sua palavra. Então prostituto para Deus não é só aquela pessoa que comete atos de adultério ilícito, não. Então a corrupção, irmãos, é uma coisa que afasta o homem da presença de Deus. A gente, quando fala de corrupção num dia como esse, de campanha política, a gente vem mil coisas na nossa cabeça, mas não é disso que nós estamos falando aqui dessa noite, amém? Nós não estamos falando de política. A Bíblia diz que Zaqueu era um maioral dos publicanos, ou seja, ele era o chefe. Estava sobre ele alguns outros que estava sobre a sua liderança. E a Bíblia nos mostra que Zaqueu era um homem que tinha afastado dos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Um homem que conhecia os princípios de Deus, que conhecia a lei de Deus, mas tinha se afastado. E ele era visto pelos seus próprios irmãos, os judeus, pelo povo de Israel. Os publicanos eram vistos como o povo traidor, que traiu a sua pátria, que traiu a sua fé, que traiu os princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Porque eles consideravam os publicanos como pessoas corruptas, porque eles faziam coisas, irmãos, que era abominável para os judeus. Para você ter ideia, um publicano, ele era responsável, irmãos, para fazer coletas de impostos. E quando você estuda um pouco a história, você vai ver que eles também eram responsáveis para fiscalizar as obras dos romanos. Então era um homem que deixou a sua fé, era um homem que deixou o seu povo e começou a servir um povo pagão e abominável que eram os romanos para os judeus. Zaqueu era um maioral dos publicanos, ou seja, ele era o chefe da gangue, ele era o chefe da máfia. E Lucas ainda coloca uma coisa aqui que ele diz assim: além dele ser o maioral dos publicanos, ele era um homem rico. Rico por quê? Rico pela corrupção. O que é corrupção? Corrupção é o contrário da justiça. Tudo que contraria a justiça é corrupção. O obstáculo que impedia Zaqueu de ver a glória de Deus,
os milagres de Deus, as bênçãos de Deus na sua vida, era que Zaqueu era uma pessoa desonesta. Ele negociava aquilo que é inegociável. Irmãos, quando você analisa esse texto, você vai perceber que todas as vezes, irmãos, que nós interpretamos as coisas de Deus de forma equivocada e fazemos aquilo que é contrário à palavra de Deus, para Deus também nós somos corruptos. Ouça bem, irmão, se tem uma coisa que o diabo tem tentado colocar no coração das pessoas, é a corrupção. Porque quando você se torna uma pessoa corrupta, irmão, você já está fadado à derrota. Porque aí qualquer coisa é motivo para você fazer coisas abomináveis a Deus. Aí qualquer prato de lentilha que aparecer na sua frente, você vai pegar. Então, em nome de Jesus Cristo, segura as bênçãos de Deus na sua vida. Pastor, mas é muito pouco. Segura as bênçãos de Deus na sua vida. Porque o pouco, irmãos, com Deus é muito. E tudo que Deus nos dá é o suficiente, irmãos, para nós vivermos pessoas bem realizadas e felizes. Porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor, ela nos abençoa e não acrescenta dores, irmãos. Ainda que seja pouco, seja fiel. Porque aquele que é fiel no pouco, a Bíblia diz que no muito o Senhor acrescentará. Amém? Glória a Deus. Então não se venda, não se entregue, sabe? Não seja um cristão, irmãos, que a glória de Deus não se manifeste na sua vida. Quantos cristãos, irmãos, não têm moral para falar das coisas de Deus, porque são pessoas que deixaram marcas profundas na sociedade, às vezes na família, às vezes na igreja, irmão, de corrupção. São pessoas, irmãos, que são más exemplos. Sabe, todas as pessoas, irmãos, que se corromperam, acabaram sofrendo a morte eterna. Nós conhecemos um chamado Judas, que vivia com Jesus, viveu mais de 3 anos com Jesus, mas a Bíblia mostra lá no livro de João, que ele tirava dinheiro da bolsa, ele tirava das ofertas, porque era um homem corrupto. Vamos nos manter fiel na palavra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Virá tempos trabalhosos nas nossas vidas, virá momentos difíceis nas nossas vidas, e nós precisamos ser fiel a Deus até a morte, porque a Bíblia diz que aquele que é fiel até a morte receberá a coroa da vida. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. E o versículo 3 diz assim: e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Aqui tem 2 coisas interessantes, irmãos. E ele procurava ver Jesus, ele não podia por causa da multidão. Olha aqui para mim. Muitas vezes nós definimos, e muitas pessoas definem a sua vida. Por isso que eu comecei essa palavra falando daqueles princípios, daquele texto que eu falei no começo. Porque muitas vezes, irmãos, nós fazemos o que a maioria das pessoas faz. Muitas vezes nós definimos e decidimos a nossa vida pela multidão. A multidão está fazendo, então eu vou fazer também. Está todo mundo indo, então eu vou também. Tem um ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Um homem que segue os princípios de Jesus, ele nunca segue a multidão. Ele sempre ouve a voz de Deus. Ele sempre segue os princípios de Deus estabelecidos na sua palavra. Porque Deus tem o melhor caminho para nós. O Espírito Santo, irmãos, sempre tem o melhor caminho para todos nós. Você crê nisso? Amém? E um outro obstáculo, que Zaqueu, ele tinha um problema físico, irmãos.
A Bíblia fala que ele era de pequena estatura. Tem pessoas que por causa da sua aparência física, muitas vezes, irmãos, dão brechas para viver uma vida, irmãos, com complexo de inferioridade. Quantas pessoas, esses dias eu vi uma reportagem, uma coisa triste. Uma moça tinha tentado suicídio 3 vezes. E a pessoa perguntava para ela, e ela disse, ela não suportava nem olhar para ela no espelho, porque ela se achava feia demais. E não tinha condições de corrigir algumas coisas no seu rosto, por exemplo. Então, por diversas vezes, ela ficou tão angustiada e decepcionada consigo mesmo, que ela chegou a tentar suicídio. Irmãos, essa falta de paz no coração, muitas vezes, traz esses complexos de inferioridade. Olha para mim, as pessoas derrotadas, elas, a maioria das vezes, são derrotadas porque não acredita nem em si mesmo, irmãos. Nós precisamos acreditar no potencial que Deus colocou dentro de cada um de nós. Nós precisamos, irmãos, acreditar que nós somos capazes, que nós podemos vencer nele. Nele nós podemos vencer todas as coisas, porque nele nós somos mais fortes, porque nele nós somos mais do que vencedores. E uma pessoa pessimista é uma pessoa que às vezes é derrotada antes de lutar. Ela não dá chance nem para ela mesma lutar. Ela fala assim, eu nem vou tentar, porque foi derrotada, então eu não vou nem tentar. Ela não dá uma chance nem para ela mesma. E muitas vezes, irmãos, o fracasso vem, a angústia vem, a luta vem. E às vezes o inimigo aproveita essas situações e fica então colocando coisas na mente das pessoas, tirando da pessoa esse brilho de olhar para ela mesma e falar, eu sou fruto de um milagre de Deus. Aconteça o que acontecer, eu vou me amar, eu vou gostar de mim, porque Deus me fez assim, e Deus me fez mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aí às vezes, irmãos, as pessoas dizem assim, eu não sou merecedor daquela posição, eu não sou merecedor daquela patente, eu não sou merecedor desse curso, eu não sou merecedor de ganhar esse concurso, de ter a vitória. Irmãos, se Deus colocou uma coisa no seu coração e você é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, então antes de vir no seu coração, saiba que nasceu no coração de Deus. Não olhe para o seu tamanho, como Zaqueu olhou para o seu tamanho e se sentiu incapaz de chegar até Jesus, incapaz de ver Jesus. Não ora. Tem mulheres, irmãos, que odeia até o seu cabelo, odeia parte do seu corpo. Por isso que essa luta é incansável de fazer plástica, de mudar aquilo, tem que mudar. E tem gente que exagera tanto, tem gente que quer ser boneca, outro quer ser... Esses dias eu vi uma pessoa que se transformando em tigre. Por quê, irmãos? Porque as pessoas olham para elas e vê sempre uma pessoa fracassada, e elas ficam nessa busca enfreada de mudanças no seu próprio corpo, porque nunca encontraram a paz que só Deus dá ao coração daqueles que o servem. Às vezes nós não vemos Jesus porque as coisas em nossa volta são mais altas do que a nossa fé, são maiores do que nós. E muitas vezes é um sofrimento, muitas vezes uma enfermidade, muitas vezes uma doença, um problema conjugal, muitas vezes uma dificuldade na família, uma dificuldade financeira. E às vezes são tão grandes que
que nós somos possuídos por um espírito pessimista, tão tamanho que nós olhamos e nos enxergamos pequeno diante das circunstâncias. Eu quero, em nome de Cristo Jesus, nessa noite, dizer para você: você pode, você creia, a sua fé, tenha a sua fé voltada para Jesus, que você será mais do que vencedor. Uma coisa eu sei, que Deus pode pegar os pequenos, irmãos, e transformar eles em grandes. Eu já vi pessoas com capacidade, irmãos, de ser grandes pregadores, levitas, abençoados, voz abençoada. Pessoas que, porque foi uma vez, às vezes ministrar uma palavra na igreja, e às vezes, porque não se saiu bem na sua primeira pregação, sai e alguém fica dando risada, ou alguém critica a sua voz, nunca mais volta a subir no altar. Joga fora o seu dom, joga no lixo o seu talento. Por quê? Porque deram ouvido a uma voz maligna e tirou o brilho que Deus colocou no seu coração, na sua vida. Não importa, querido, a cor do seu cabelo, não importa o tamanho, o seu tamanho, não importa se você é baixo ou alto, se você é magro ou gordo, se você é feio, se você é bonito, não importa se você, o seu grau de escolaridade, se você é doutor, se você é teólogo, se você é mestrado, não importa isso. Para Deus isso não importa, porque Deus é quem nos capacita, irmãos, para fazer a sua obra e fazer a sua vontade. Aleluia. No versículo 4 ele diz assim: e correndo adiante subiu a uma figueira brava, para ver, porque havia de passar ali. Às vezes nós desejamos andar com Jesus, às vezes nós desejamos ver Jesus operando em nossas vidas, mas nós paramos diante dos obstáculos, nós ficamos colocando desculpa, e às vezes ainda queremos encontrar a saída para não enfrentar os problemas. Irmãos, quando os problemas vêm na nossa vida, nós temos que levantar nossa cabeça e enfrentá-los de cabeça erguida. Nós não fugimos dos nossos problemas, nós fugimos, nós enfrentamos os nossos problemas e vencemos através do nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Porque o diabo ele tem uma capacidade de colocar dúvidas. Ele procura colocar dúvida naquele que está servindo a Jesus. Ele foi capaz de tentar colocar dúvida no próprio Jesus na tentação no deserto. Se você é o Filho de Deus, se você for o Filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Então não é certeza que você é, mas se você for, transforme. Mas Jesus já conhecia quem estava falando com ele e repreendeu, porque Jesus tinha sabedoria e sabia o que ele veio para fazer. Tenha convicção, querido, do chamado de Deus na sua vida. Zaqueu, ele não olhou para a adversidade, não importa a vergonha que ele estava passando, ele subiu. Ele era um homem, irmãos, que aquilo para ele era uma vergonha ele fazer, mas ele não se importou, porque ele queria ter um encontro com Jesus. Amém? Mesmo que fosse subindo em uma figueira brava, não fuja, não desista, não tenha medo, seja maior do que os seus problemas. Encare a situação, encare o momento, encare o desafio, vença os obstáculos em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Amém? No versículo 5 diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Hoje eu estava ouvindo uma canção, até pedi para minha esposa: amor, louva aquela canção. Eu quero subir, né? Quero subir mais alto, quero subir, né? Então, eu estava ouvindo essa canção, e nós sempre adoramos a Deus falando: eu quero subir mais alto para estar perto do Senhor. Engraçado que o texto diz assim, ó, Jesus diz assim: você quer ficar mais perto de mim? Não é subindo, é descendo.
Você quer ter intimidade com Deus? É descendo, irmão, não é subindo. Você quer estar mais perto de Deus? Não é subindo, é descendo. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não o despreza. Você quer receber lá em cima mais? Seja servo aqui embaixo. Porque quanto mais nós servimos aqui, mais nós recebemos lá. Quem está entendendo isso, amém? Irmãos, isso aqui é tão tremendo, porque Zaqueu era um homem rico, um homem que tinha status. Ele não era respeitado pelo seu povo, mas ele era uma autoridade, respeitada pelas autoridades romanas. E era um homem que tinha tudo que ele precisava, tudo que ele queria. Mas olhe para mim, ele foi capaz de ouvir a voz de um homem com sandália nos pés, que não tinha riqueza. A Bíblia diz que nem casa para morar tinha. Ele foi capaz de ouvir uma ordem de Jesus, dizendo: desce, Zaqueu, daí, desce depressa. Sabe o que Jesus estava fazendo ali? Jesus estava mexendo com seu ponto fraco. Zaqueu era um homem orgulhoso, irmãos. Todo publicano era orgulhoso. Por isso ele era tão odiado pelos seus irmãos. Por isso ele era tão odiado pelos judeus, porque ele não ajudava o seu povo. Zaqueu era um publicano orgulhoso como os outros. Sabe, cada um de nós, irmãos, temos os nossos orgulhos. Cada um de nós temos que descer para ter um encontro com Jesus. Cada um de nós temos que ter o nosso coração quebrantado, muitas vezes, do nosso orgulho. Muitas vezes nós somos muito vaidosos e orgulhosos, e isso nos faz afastar da presença de Deus. Isso paralisa o mover de Deus nas nossas vidas. Um dia tentaram impedir as crianças de se aproximarem de Jesus, e Jesus disse: se vocês não forem como essas crianças, vocês nunca virão o reino de Deus. Por quê, irmãos? Porque uma das características de uma criança é não ter orgulho. Crianças não são orgulhosas, irmãos. Nós que impregnamos muitas vezes isso nas nossas crianças. Eu tenho a minha netinha que está ali de 3 anos de idade, e às vezes eu trato ela um pouco mais duro, e ela fica sensível porque não é acostumada. Às vezes eu repreendo ela de alguma coisa que ela está fazendo, e ela faz um biquinho, paralisa e fica me olhando assim com os olhinhos cheios de lágrimas. E eu falo assim para ela: vem aqui com o vovô, Caixinho de Ouro. Eu chamo ela de Caixinho de Ouro porque ela fala que o cabelo dela é caixinho de ouro, por causa que é encaracoladinho. Eu falo: vem aqui, Caixinho de Ouro. E ela fica olhando para mim com o biquinho assim. Aí depois ela vem devagarzinho, aí me abraça, me beija e chora no meu ombro. Por quê? Jesus está mostrando aqui, as crianças, irmãos, elas não têm isso. Muitas vezes nós temos dificuldade de perdoar até os nossos irmãos, até pessoas da nossa família. Tem pessoas que têm dificuldade, irmão, de admitir os seus erros. Tem pessoas que se acham perfeitas demais, muitas vezes sábias demais, santas demais. E a Bíblia diz que aquele que disser que não tem falha, que não tem pecado, irmãos, já pecou. Porque Deus, Ele abate o orgulhoso. Ele sempre exalta os humildes. Então o que Jesus estava fazendo aqui com Zaqueu era uma coisa tremenda. Ele estava botando abaixo o orgulho de Zaqueu. Todo orgulhoso, irmãos, ele é muito parecido com Satanás. Toda atitude de um orgulhoso é
é parecido com a atitude do inimigo, irmãos. E nós sabemos que Satanás foi varrido do céu por causa do orgulho. E Jesus está dizendo: desce depressa, Zaqueu. Desce, Zaqueu. Desce da sua pose. E no versículo 6 diz assim: que ele apressadamente desceu e o recebeu com alegria. Um homem quebrantado, um homem desejoso, um homem que estava com a sua alma preparada para ter um encontro com Jesus. Ele queria ter um encontro com Jesus. Quantas pessoas, irmãos, que não suportam uma repreensão? Você nunca vai ver uma pessoa orgulhosa aceitar uma repreensão, ser corrigida por ninguém, mesmo ela sabendo que está errada. Ela não aceita ser repreendida por ninguém, porque só os humildes aceitam ser repreendidos. Por isso que tem pessoas até hoje, irmãos, que se você pregar algo, mesmo da Bíblia Sagrada, que traz alguns constrangimento no seu coração, ela não quer vir mais no culto, ela não quer vir mais na igreja. Pessoas cheias de orgulho, pessoas que às vezes estão vendo a sua família sendo destruída, mas não conseguem mudar, porque são orgulhosas. Estão vivendo uma vida às vezes de miséria no relacionamento familiar, mas não conseguem mudar, porque são orgulhosas demais. Não tem coisa mais destrutiva no ser humano do que o orgulho, irmãos. Porque o orgulho abre brechas para um monte de coisa, para o ódio, para o rancor, para o ressentimento. Feridas são abertas nas pessoas que não conseguem vencer o orgulho, porque às vezes ouvem uma palavra e são tão orgulhosas que deixa aquilo ferir a sua alma, não consegue mudar, não consegue ouvir, não consegue ter humildade. Que o Senhor visita-nos nesta noite, irmãos, e tire de nós todo o espírito de orgulho, porque nós precisamos ter um coração contrito e quebrantado diante de Deus, para que o Espírito de Deus encontre a alegria de habitar em nós e se mover dentro de nós. Por isso que há muitas pessoas travadas, até no seu próprio ministério, porque não conseguem reconhecer que precisam mudar em alguns aspectos da sua vida. Ou como é bonito uma pessoa humilde, que reconhece o seu erro, mesmo tendo capacidade, dons espirituais e chamado de Deus, mas reconhece que precisam mudar e que precisam de outras pessoas do seu lado, para que ele possa fazer a obra de Deus acontecer exatamente como Deus planejou na sua vida. Amém, queridos? No versículo 7 diz assim: e vendo todos isso, murmuraram dizendo que ele entrará na casa, que ele se hospedará na casa de um homem pecador. A murmuração aqui, irmãos, não era para outra pessoa, a não ser para Jesus. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando, se eles murmuraram contra Jesus, que caminhou com ele, fez milagres, fez maravilhas, Jesus fez demonstração de amor extraordinária, da graça de Deus sobre a vida daquelas pessoas, mas eles encontraram motivo para murmurar de Jesus. Como não seria conosco, irmãos? Às vezes nós reclamamos porque ouvimos alguma crítica ao nosso respeito, alguma murmuração ao nosso respeito, porque alguém tenta puxar o nosso tapete, irmãos, e nós às vezes queremos desistir, nós às vezes queremos chutar o balde. Deixa eu dizer uma coisa para você: se aconteceu com Jesus, não vai acontecer conosco. Principalmente você que exerce cargo de liderança, em qualquer lugar que você estiver. Se existe uma coisa que sempre vai acontecer na sua vida, é críticas. Você vai receber crítica. Pessoas às vezes, muitas vezes invejosas, que não quer ver o seu sucesso, não quer ver a sua prosperidade.
sempre vão murmurar contra você, sempre vão tentar lançar palavra para desmotivar você. E deixa eu dizer uma coisa para você, uma palavra dita pelo próprio Jesus no livro de Mateus: é dentro da sua própria casa que você vai ouvir coisas que você nunca esperava ouvir. É dentro da sua casa que as maiores críticas, é dentro da sua casa que você vai ouvir as maiores murmurações contra a sua vida. É dentro da sua própria casa, porque lá fora talvez você supere todas as críticas, mas quando nós ouvimos de pessoas dentro da nossa casa, eu já vi pessoas, irmãos, abandonando até a fé, porque alguém dentro da casa dela criticava ela tanto, ou ele tanto, que ele decidiu abandonar a fé, tomou o caminho, o pior caminho que tinha. E queridos, se nós não conseguimos vencer essas murmurações, essas perseguições, que às vezes nos atinge apenas artificialmente, irmãos, se nós não deixar entrar no nosso coração, só não vai nos atingir artificialmente. Como nós vamos vencer quando vinham as aflições prometidas por Jesus Cristo no livro de João? Se prepare, irmão, sabe? Porque se você quer alcançar lugar alto em Cristo Jesus, se você quer ser visto pelas pessoas como uma pessoa vencedora, uma pessoa que conquistou, que superou, que alcançou patamares altos, se prepare para as críticas, se prepare para as murmurações. Nada pode impedir, irmãos, um projeto de Deus na vida de uma pessoa que crê em Jesus Cristo. Nada. Eu não acredito, irmãos, que uma pessoa que crê em Jesus e que conhece os projetos de Deus na sua vida pode pegar o caminho da derrota. Eu não acredito nisso. Eu podia contar um testemunho de mim mesmo aqui. Quando eu comecei, há 14 anos atrás, uma pessoa extremamente tímida, não tinha possibilidade, probabilidade nenhuma de estar pregando a palavra de Deus. Você pensa que eu já recebi crítica? Pensa que não já zombaram de mim? Mas eu sempre acreditei que Deus fala através do homem, e que não é o grau de intelectualidade, nem o falar bem, nem sua filosofia de vida, nem seu grau de conhecimento, mas é a unção do Espírito Santo colocada por Deus na vida de cada um daqueles que crê no Senhor Jesus. Então não é o pastor Charles pregando aqui, é qualquer pessoa que subir nesse altar para louvar, para adorar a Deus e para pregar a sua palavra, que está sendo usada pelo Espírito Santo. É essa pessoa que tem a graça de Deus, e é essa pessoa que nós vamos ouvir Deus falar através da vida dela. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Irmão, você já parou para pensar que o pior lugar que Jesus podia escolher naquele momento para estar era na casa desse homem? Mas Jesus quis dar uma lição aqui, não só para os seus discípulos, mas para aquela multidão e para todos nós. Por isso ele termina o texto dizendo assim: eu vim para salvar aqueles que haviam sido perdidos. Se você ler o livro de Zacarias capítulo 3, você vai ver que a especialidade do diabo é acusar as outras pessoas, é acusar as pessoas, é denegrir a sua imagem. E Jesus, ele dá uma resposta, irmãos, para os acusadores, para aqueles que murmuram,
para aqueles que criticam. E ele diz assim: tira primeiro a trava que está nos seus olhos, para depois você tentar tirar ou enxergar o cisco que está no olho do seu irmão. Para de olhar o defeito das outras pessoas. Está na hora de nós começar a elevarmos, irmãos, os nossos irmãos, e não denegrir a sua imagem. A coisa mais triste no cristianismo, mais horrível que tem no cristianismo, é que Satanás não precisa fazer mais nada. O próprio povo de Deus está se destruindo. O ímpio pode fazer um monte de coisa errada, pode fazer qualquer coisa errada, você ainda vota nele no dia de votar. Pode fazer coisas absurdas, mas vai um crente fazer uma coisa errada para você ver, o próprio crente acaba com ele, destrói ele. Nós precisamos mudar essa história, irmão. Sabe por quê? Porque temos criança, temos filhos pequenos assim, como o filho do Charles ali. E amanhã ele pode não querer e desejar entrar em uma igreja e nem ouvir um pastor falar, ouvir um conselho de um pastor. E quem sabe ele não vai querer desejar nem ouvir mais falar sobre o Deus que nós falamos nessa noite. Sabe por quê? Porque estamos plantando uma semente maldita, que amanhã talvez nós não vamos colher, porque não estaremos aqui, mas nossos netos, nossos bisnetos vão colher. Como é triste você ver um cristão que recebe uma postagem, às vezes até fake, às vezes nem verdade é, mas ele já manda para todo mundo, só porque está falando mal de um outro cristão, em vez de deletar aquilo e chorar envergonhado com aquela situação. Amém, irmãos? Versículo 8, Zaqueu diz assim: e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Nós estamos falando aqui de um homem que a Bíblia chama ele de rico. E quando a Bíblia diz que uma pessoa é rica, ela é rica de verdade. Isso aqui, ela é tremendo demais, irmãos. Eu vou dar metade das minhas riquezas aos pobres. E tem mais, Senhor. Se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso aqui é verdadeiramente um arrependimento. Muitas vezes, irmãos, o nosso arrependimento é artificial. Muitas vezes nós verbalizamos o arrependimento. Zaqueu aqui teve um arrependimento genuíno. Não só em palavras, ele podia ter dito para Jesus e não ter feito, mas ele disse e fez. Jesus mexeu com a sua consciência, Jesus mexeu com o seu caráter. Irmão, se o arrependimento que a gente tem não mexe com o nosso caráter, não mexe com a nossa consciência, e se esse arrependimento não nos leva a algumas atitudes, ele nunca foi arrependimento, irmão. Arrependimento nos leva à atitude. Por isso que Tiago diz que a fé sem atitude, a fé sem obra, ela é morta, irmãos. Porque é muito fácil você dizer que você tem fé, é fácil você dizer que você acredita, é muito fácil você dizer que você se arrependeu, mas se você não tiver atitude de arrependimento, e se a sua fé não te leva a mover-se a fazer as coisas que Deus te ordena a fazer, então a sua fé, ela é uma fé sem sentido, ela é uma fé morta. O nosso arrependimento tem que ter atitude,
tem que ter renúncia. Nós temos que dar a volta e começar outro caminho. Arrependimento, irmãos, é começar de novo. Por que muitas vezes, irmãos, nós vivemos às vezes um ciclo de problema, principalmente em nossas relações familiares? Por quê, irmãos? Porque o nosso arrependimento, muitas vezes, ele não é genuíno. Ele deixa marca, deixa sequela no nosso corpo, às vezes, a circunstância, e nós não conseguimos eliminar aquilo de nós, porque não conseguimos de verdade nos arrepender. Tem que tirar do coração, tem que tirar da alma, isso que te machuca, que te fere. Às vezes nós dizemos assim: não, eu não tenho mais problema, mas como nós ouvimos falar só o nome da pessoa, nós já ficamos indignados, irritados. Aí eu perdoo, mas eu não quero saber. Eu na minha casa, eu não quero saber mais de relacionamento. Eu perdoo, mas não quero mais próximo de mim. Isso nunca foi arrependimento. Arrependimento nos leva a ter atitude concreta, a fazer sacrifício, a renunciar o nosso próprio orgulho e a nossa própria vaidade. Arrependimento dói, irmão. Se não doeu em você o seu arrependimento, você nunca se arrependeu. Arrependimento provoca lágrimas. Arrependimento provoca dores. Traz tristeza até na alma, muitas vezes. Porque não é fácil. Verbalizar assim é fácil, irmão. E o versículo 9 diz assim: e disse-lhe Jesus: hoje houve salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Aqui cai a misericórdia do Senhor, o amor de Deus, a graça de Deus sobre a vida desse homem. A bênção de Deus foi derramada na vida desse homem, porque houve um genuíno arrependimento. Deus derrubou por terra toda a manifestação humana dele. Hoje esse homem foi transformado. Hoje esse homem nasceu de novo. Hoje esse homem entendeu os princípios de Deus. Hoje esse velho homem morreu, nasceu um novo Zaqueu. E Paulo, irmão, um homem cheio do Espírito Santo, quando ele se lembra do seu passado, ele tem algumas dificuldades. Ele diz assim, que o velho homem, que a carne às vezes quer dominar o espírito, e às vezes a carne quer prevalecer sobre o espírito. E nós muitas vezes precisamos, irmãos, ser fortalecidos no espírito, para que a nossa carne seja subjugada ao nosso espírito. Nós temos que dizer para a nossa carne: fica aí, fica cravada aí na cruz. Você morreu para que prevaleça as nossas atitudes espirituais, para que a manifestação da glória de Deus sempre prevaleça nas nossas vidas. Zaqueu, você morreu hoje, Zaqueu. O velho Zaqueu morreu. E nasceu o novo Zaqueu. E Jesus diz uma coisa aqui que nós precisamos pensar a respeito. Zaqueu era conhecedor da lei, conhecia os princípios estabelecidos por Deus. Lá no fundo do seu coração também temia Deus, mesmo fazendo coisa errada. Ele sabia que estava fazendo coisas erradas. Mas Zaqueu não era salvo. Não se iluda, irmãos.
que a garantia da nossa salvação não é nós estarmos presentes na igreja, sempre fazendo as coisas que nós entendemos que agrada a Deus, conhecendo, tendo conhecimento da palavra de Deus. Isso não nos garante a salvação. Jesus disse assim, olha, você sabe o que significa Zaqueu? Significa puro. Zaqueu significa justo, pureza, significa inocente em hebraico. Isso aqui parece paradoxal, porque os judeus olhavam para Zaqueu e via ele um imundo, que não era filho de Abraão, que era um rejeitado por Deus, um excluído da presença de Deus. E Jesus olha, esse aqui agora, ele é filho de Abraão, ele também é filho de Abraão, porque houve em Zaqueu um profundo arrependimento de todo o mal que ele causou na sua vida. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Jesus finaliza o versículo 10 dizendo assim: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que havia perdido. Sabe? Talvez essa não seja a palavra que você veio preparada para ouvir, irmãos. Mas de uma coisa eu sei, e eu tenho convicção disso, que Deus está nesta palavra e Deus está neste lugar. E se Deus te trouxe aqui nesta noite, é porque Deus queria que você fizesse uma reflexão a respeito daquilo que nós falamos aqui nesta noite. Pastor, eu faço tudo certinho. Eu não fumo, eu não bebo, eu não faço as coisas erradas. Examina a si mesmo, olha para dentro de você, vê se não tem algo na sua vida que precisa ser mudado. Fale com Deus. Diga para Deus: Senhor, se há alguma coisa em mim, Senhor, que precisa ser mudado, tira de mim. Tira de nós, Senhor. Nós nos rendemos, Pai, aos seus pés. Entregou em meu lugar e me deu mais um. Nós não fazemos outra coisa, Senhor, a não depositar nos seus pés todas as nossas mazelas, as nossas deficiências, Senhor, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Ó Deus, faça-nos ver, Senhor, verdadeiramente quem somos, Pai, para que possamos buscar, Senhor, mudanças reais nas nossas vidas, para que a graça do Senhor se manifeste por completa, Senhor, em nossas vidas, e nós possamos alcançar, Senhor, o milagre que nós tanto esperamos do Senhor. Visita, meu Deus, cada coração que aqui está. Visita essa família, Pai, que nos ouve nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que está passando, ó Deus, por problemas difíceis, situações difíceis, Pai. Ó Espírito de Deus, fale com cada um deles, Pai. Ó Deus, repreenda toda a força do mal, toda a influência espiritual do mal. Traga paz a esse coração aflito, Pai. Ó Deus, em nome de Cristo Jesus, Pai, nós nos derramamos diante de Ti e dizemos: socorre-nos, Senhor, socorre-nos, ó Deus, como igreja.
Transforma-nos, ó Deus, em uma igreja viva, cheia da tua presença, cheia do teu Espírito, Pai, cheia do teu poder, Pai, para fazermos a diferença, Senhor, onde quer que nós estivermos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Vou deixar na cruz. Abençoa, Pai, cada vida que aqui está. Abençoa, ó Deus, essa mulher, abençoa esse homem, abençoa, Pai, esse jovem, essa criança, abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Olho pra você. Visite os lares, ó Pai, que precisa de acerto. Quebra todo espírito de orgulho, Pai. Que haja arrependimento, que haja cura, que haja salvação, ó Pai, nessa casa. Nós ministramos, ó Deus, no poder desta palavra, no nome de Jesus, que haja salvação nessa casa, Pai, para a glória e para a honra do Teu nome. Aleluias. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida da pessoa que aqui está. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Muda a minha história, Senhor. Diga para Ele: Senhor, mude a minha vida, mude a minha história. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Espírito Santo. Aleluia, Se Senhor. o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. Glória a Deus. Deus de Moisés e Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, cura e sara os feridos. Deus, desde a eternidade, está no controle. Pâmela, Deus, desde a em nome de Jesus, creia no poder de Deus. está no controle. Sabe, filho, às vezes o que está faltando na sua vida Deus é uma atitude de mudança. Deus está pronto para mudar a sua história, está pronto para mudar a história da sua família. Se o meu coração, Mas você sabe que tem algumas atitudes na sua vida que você precisa mudar. Ele sopra em minhas narinas. Volte para Jesus. Traz de volta a vida. Volte para Jesus. Receba o amor de Deus nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida, Dona Sinhá, irmã querida que amamos. Pâmela, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe toda a sua casa, toda a sua família, seus filhos. Regina, Deus te abençoe. Volte para Jesus. Venha para baixo das potentes mãos de Deus. E 1000 vai cair ao seu lado e 10.000 à sua direita. Sei que é por amor. Jesus ama vocês. Nós amamos vocês. Que Deus abençoe a vida de todos e que o amor de Deus e a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. E a igreja diz: você pode aplaudir ao Senhor Jesus.